Vinheta no ar, saúde, um tema importantíssimo, recorrente aqui na programação da NDTV Record. E o Doutor Responde traz hoje um assunto extremamente importante, Alzheimer. Quem está aqui comigo? Ana Fernanda Cristóvão Quesada, neurologista. Boa tarde, Ana, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, bem-vindo. Vamos responder as perguntas do público, então, sobre Alzheimer, porque a gente percebe que a população está cada vez mais envelhecendo. E aí eu já tenho a primeira. Como que é a incidência do Alzheimer na população? Sim. Então, quando se fala em demências, né, as pessoas acham que é só Alzheimer. Não, existem várias causas, de vários tipos de demência, né? E a demência Alzheimer é a mais frequente na população idosa, né? E essa incidência aumenta bastante a taxa da frequência dessa demência com o envelhecer da população. Nas últimas décadas, né, com o envelhecimento da população brasileira, que está envelhecendo mais, então a gente vê percebe mais casos. Mais casos da demência Alzheimer, né? Então, assim como doenças crônicas, já comum do idoso, né, que tornaram-se de grande relevância na saúde pública, a demência Alzheimer também entrou como uma de relevância na saúde pública, né? Ana, a gente pediu a participação do público no comecinho do Balanço Geral e a gente tem participação, tem pergunta agora na tela chegando por WhatsApp pra gente, é a pergunta da Lúcia. Boa tarde, Lúcia, para você. Quem é portador de fibromialgia tem risco de ter Alzheimer? Boa tarde. Então, a fibromialgia não tem riscos de ter a demência Alzheimer, né? Então, assim, a demência Alzheimer, quando as pessoas sempre perguntam para a gente da causa, né, da demência, não existe, assim, uma causa para a demência Alzheimer, né? Então, vamos falar assim, várias causas, né? Então, existe, assim, fator genético, existe um histórico familiar, existem, assim, a gente sabe que o maior fator de risco para desenvolver a demência Alzheimer é o avançar da idade. Então, associado a tudo isso, existem assim, fatores adquiridos durante a vida. Existem algumas demências que são mais comuns, assim, outras causas, né, alguns fatores adquiridos que são mais comuns para a demência. A hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo, sedentarismo, a depressão, doenças a ansiedade. Que estão no nosso dia a dia. Isso, são as doenças que nós sabemos que existe um risco maior para desenvolver a demência. A fibromialgia não entra em si, né? Na verdade, a gente sabe que a fibromialgia é uma doença que é muito associada assim, com ansiedade, depressão. Então, é importantíssimo que trate a ansiedade, que a gente sabe que é um fator de risco para uma demência Alzheimer, né? Então, algumas doenças abrem as portas para a possibilidade do Alzheimer no futuro, como você relacionou para a gente. Sim. Doutora Ana, tem mais pergunta? Vamos acompanhar a pergunta que está chegando para o nosso Doutor Responde, é do Vilmar. A doença pode atingir pessoas mais jovens? Como evitar? Boa pergunta, Vilmar. Sim. Então, assim, nós sabemos que as demências, de um modo geral, assim, elas aumentam a incidência com a idade, né? Então, a gente sabe assim, que depois dos 60 anos, todas as demências, em particular a demência Alzheimer, elas dobram a partir dos 60 anos de idade, né? Então, é mais provável mesmo quando a gente está mais velho. Isso, depois ali a gente vê depois dos 60 anos, né? Então existe a demência Alzheimer precoce que se manifesta antes dos 60 anos. Mas é aquilo, tem que ter existe o fator genético, o histórico familiar associado, não é todas as pessoas que vão ter, né, que as pessoas sempre chegam no consultório, que medo, tenho algum caso de demência ali depois dos seus 80 anos, calma, né? Porque existe um fator genético que é muito importante para falar ali de uma Alzheimer precoce, sabe? Existe cura? Então, a demência Alzheimer, ela não tem cura. Todos os medicamentos hoje são assim, para prevenir, para retardar aquela perda neural, né, de tecido nervoso que a gente tem com a demência Alzheimer, né? Então, assim, a prevenção, né, quando a gente fala de tratamento, então existe tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico, que é aquilo que exige atividade física, uma atividade intelectual adequada,
que tenha bons hábitos de vida. Então, sempre que pergunta, eu tenho um histórico na família, como eu vou me prevenir? Existe algum medicamento? Não. O medicamento para prevenção em si não existe. É só quando a doença já está ali instalada, ali no início. Então, sempre que é muito importante nós estarmos atentos, assim, aos primeiros sintomas, né? Certamente. Mas, assim, atividade física. Caprichem na atividade física aeróbica, caprichem em leituras, jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, sabe? Então, sempre assim, exercitem o cérebro, exercitem, porque a atividade física, a alimentação é riquíssima, é o que vai trazer bastante, vai te prevenir, né, a doença de Alzheimer. Essa é uma ótima orientação. Doutora Ana, obrigada pela presença aqui no nosso Doutor Responde. Doutora Ana, que é neurologista e nos esclareceu mais sobre Alzheimer. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Até Vanessa. a próxima. Boa tarde.